Imagine entrar no banheiro se sentindo perfeitamente bem e nunca mais sair andando pelos próprios pés. Não por causa de uma queda, não por distração, e mais por causa de um erro silencioso, repetido por décadas, que ninguém jamais apontou. Esse cenário acontece todos os dias no Brasil, dentro de banheiros comuns, com pessoas que se consideram saudáveis. E o mais assustador, o banheiro é, na verdade, o cômodo mais perigoso da casa para quem tem mais de 60 anos. Não estamos falando do piso escorregadio. Estamos falando de 5 hábitos que parecem completamente inofensivos, que os médicos de urgência cardíaca reconhecem imediatamente quando chegam a um caso, e que a maioria das pessoas nunca associaria a um risco de vida. Um deles você provavelmente cometeu esta manhã. E o terceiro da lista é tão traiçoeiro que age sem dor, sem aviso, e aparece com frequência alarmante nos laudos forenses. Se você tem mais de 60 anos, ou convive com alguém nessa faixa etária, não feche esse vídeo antes de ouvir tudo. Eu sou o Dr. Marcelo Carvalho, médico com anos de experiência no atendimento a pacientes cardiovasculares. Se você quer continuar recebendo conteúdos como esse e informações que os médicos passam nos consultórios, mas que raramente chegam até você antes de um susto, e se inscreve no canal agora e clica no sino de notificações. Cada vídeo aqui pode fazer uma diferença real na sua saúde. Mas antes de entrar nos 5 hábitos, deixe eu te fazer 3 perguntas rápidas. Quando você entra no banheiro, você tranca a porta? Você moja a cabeça primeiro no chuveiro? Você costuma tomar banho logo depois do jantar? Se respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, esse vídeo foi feito exatamente para você. O que acontece no seu corpo durante um banho, e por que tudo muda depois dos 60? Antes de falar sobre os erros, você precisa entender o que acontece dentro do seu corpo durante um banho comum. Porque só quando você compreende a biologia é que vai entender por que esses hábitos são tão perigosos especificamente após os 60 anos. Seu corpo depois dos 60 não funciona como quando você tinha 35. Não é fraqueza, não é doença, é biologia. As artérias perdem elasticidade com o tempo. Ficam mais rígidas, menos capazes de se adaptar rapidamente a variações de pressão. O sistema nervoso autônomo, responsável por regular automaticamente sua pressão arterial e frequência cardíaca, fica mais lento para responder. E o coração, após décadas de trabalho contínuo, tem uma reserva menor para aguentar picos de esforço inesperados. Isso não significa que você está frágil. Significa que você precisa de informação, porque com informação, todos esses riscos são evitáveis. Hábito 1. Na temperatura errada da água. Pensa numa cena comum. É uma manhã fria de inverno, o banheiro está gelado. Você abre o chuveiro no quente máximo e mal espera a água aquecer antes de entrar. Aquele calor parece um alívio imediato. Você sente a tensão saindo dos ombros, parece saúde, parece bem-estar. O problema é que para o seu coração, esse momento é lido como um ataque. Quando a água muito quente bate na sua pele de repente, os vasos sanguíneos da superfície do corpo se dilatam de forma abrupta. Eles se abrem para liberar o excesso de calor, o que faz a pressão arterial cair rapidamente. O sangue se represa nas extremidades, longe do cérebro e do coração. O cérebro percebe essa queda e dispara um sinal de emergência, o coração precisa bater mais rápido e com mais força. Para um jovem com artérias elásticas, isso é compensado em segundos. Para alguém com artérias mais rígidas ou pressão alta não completamente controlada, esse esforço súbito pode ser o gatilho de uma angina, de uma arritmia ou de algo pior. Agora inverte o cenário. É verão, calor intenso, e você se joga num chuveiro frio para se refrescar. O efeito é o oposto, mas igualmente perigoso. A água fria provoca uma vasoconstricção imediata e violenta, e todos os vasos sanguíneos se fecham de golpe para preservar o calor interno. Imagine apertar com força uma mangueira de jardim por onde passa muita água ao mesmo tempo. A pressão lá dentro dispara. Esse aumento súbito de pressão arterial pode ser suficiente para romper um vaso cerebral já fragilizado ou sobrecarregar um coração que trabalha no limite. Roberto, um professor aposentado de 68 anos de Curitiba, nunca tinha tido problemas cardíacos graves.
Caminhava regularmente, controlava a alimentação. Numa manhã fria de julho, entrou no banheiro gelado e abriu o chuveiro no máximo de calor sem esperar a água atemperar. Sua esposa, que estava na cozinha, ouviu um barulho surdo alguns minutos depois. Encontrou Roberto sentado no chão do box, confuso, com a fala arrastada. Era o início de um AVC. O médico que avaliou o caso foi direto: o choque térmico foi o gatilho. Roberto sobreviveu, mas ficou com sequelas na fala por meses. A boa notícia é que isso é completamente evitável. A regra é simples: a água do banho deve estar morna, próxima da temperatura corporal, entre 36 e 38 graus. Antes de entrar, teste com a parte interna do pulso, onde a pele é mais fina e sensível. Se a água queima ou congela o pulso, vai fazer o mesmo com o seu sistema cardiovascular. Entre devagar, sem se jogar de uma vez sob o chorro. Esse ajuste de 30 segundos pode ser a diferença entre um banho relaxante e uma emergência. Hábito 2. Molhar a cabeça primeiro quando você entra no chuveiro. Qual é a primeira parte do corpo que você moja? Seja honesto. A maioria das pessoas moja a cabeça primeiro, e às vezes para molhar o cabelo, às vezes para acordar, às vezes por puro hábito automático. Parece a coisa mais natural do mundo. Mas do ponto de vista da fisiologia cardiovascular, é um dos erros mais perigosos que você pode cometer depois dos 60 anos. A cabeça e o peito concentram a maior densidade de receptores nervosos conectados diretamente ao sistema cardiovascular. Quando a água bate de repente nessas regiões, e mesmo que morna, o cérebro interpreta isso como uma variação térmica de emergência e dispara uma resposta intensa. O sangue é redirecionado em massa para a cabeça e o tórax de uma só vez. Pensa num rio calmo, com margens estáveis. Agora imagina abrir de repente uma comporta e mandar o dobro do volume de água por esse mesmo canal. O rio transborda, as margens cedem. É exatamente isso que acontece nos vasos cerebrais quando você moja a cabeça de surpresa, especialmente se você tem hipertensão, mesmo que controlada, ou placas de gordura nas artérias, mesmo que pequenas. A pressão intracraniana sobe de forma explosiva. Para um vaso já fragilizado, esse pico pode causar uma ruptura minúscula, e o que os médicos chamam de AVC hemorrágico. Você não sente dor imediatamente. O que aparece primeiro é uma confusão súbita, visão borrada, uma fraqueza estranha num braço ou numa perna. E nesse momento você está sozinho, nu, num ambiente escorregadio. A solução tem nome dentro da medicina: regra de progressão vascular. O princípio é molhar o corpo sempre das extremidades para o centro. Começa pelos pés e tornozelos, sobe pelas panturrilhas e joelhos, depois mãos e antebraços, quadril e abdômen, ombros, peito, e só por último a cabeça. Esse processo progressivo dá tempo para os vasos sanguíneos se adaptarem gradualmente, evitando aquela avalanche vascular. Parece detalhe. Não é. Hábito 3. Tomar banho logo depois de comer. Você provavelmente já ouviu que não é bom tomar banho logo depois de comer. A maioria das pessoas sabe disso, mas acha que é exagero, coisa de avó, que na prática não faz tanta diferença. Mas quando você entende a biologia por trás disso, nunca mais vai querer arriscar. Depois de uma refeição, o corpo entra em estado de esforço intenso. O aparelho digestivo precisa de um volume enorme de sangue para processar os alimentos. O coração começa a trabalhar mais rápido para garantir esse abastecimento, e a circulação é desviada, priorizando o estômago e os intestinos. Os médicos chamam esse fenômeno de hiperemia pós-prandial. É completamente normal, mas coloca o coração num estado de demanda elevada. Agora imagina que nesse momento você vai tomar um banho quente. O calor da água provoca vasodilatação na pele, e os vasos superficiais se abrem para ajudar o corpo a liberar calor. De repente, o sangue recebe dois pedidos urgentes ao mesmo tempo: o estômago pedindo sangue para digerir, e a pele pedindo sangue para resfriar o corpo. O coração fica no meio desse conflito, tentando atender dois sistemas simultaneamente. O resultado é que nenhum dos dois recebe o que precisa. E pior, o fluxo sanguíneo para o cérebro e para o próprio coração diminui de forma perigosa.
Isso pode provocar isquemia transitória e uma falta momentânea de oxigênio que em jovens saudáveis passa despercebida, mas que em pessoas acima dos 60 pode resultar em desmaio dentro do box, angina ou algo pior. Muitos casos classificados como afogamento inexplicável em banheiras de idosos, quando investigados de perto, são na verdade desmaios causados por esse conflito circulatório. A pessoa entrou na banheira depois do jantar, o corpo não conseguiu sustentar a circulação, ela perdeu a consciência e escorregou para dentro da água. Não foi descuido, e foi biologia ignorada. A regra é clara: depois de uma refeição leve, espere pelo menos 45 minutos. Depois de um almoço ou jantar completo, a espera mínima é de 2 horas. Não é exagero, é fisiologia. Hábito 4. Em sair do chuveiro para um ambiente frio existe um momento do banho que cardiologistas e médicos de urgência consideram tão ou mais perigoso do que qualquer coisa que acontece dentro da água. E quase ninguém fala sobre isso. Não é quando você entra no chuveiro, é quando você sai. Durante o banho quente, seus vasos sanguíneos estão completamente dilatados. A pressão arterial está baixa, o coração relativamente tranquilo. Você está num estado de relaxamento vascular profundo. No segundo em que você fecha o chuveiro e sai da cabine, o ar frio do banheiro bate na sua pele molhada. A água evapora rapidamente e essa evaporação rouba calor do corpo de forma abrupta. O sistema nervoso entra em alerta, precisa reter calor. Os vasos que estavam completamente abertos se fecham de golpe num espasmo vascular intenso. A pressão arterial, que estava baixa, dispara em segundos para níveis altos. Esse efeito gangorra, pressão muito baixa seguida de pressão muito alta em questão de segundos, é o que os cardiologistas chamam de labilidade pressórica. Para artérias que já não têm mais a elasticidade da juventude, essa oscilação brusca é uma agressão. É nesse exato momento, com um pé fora do box e a toalha na mão, que acontece a maioria das síncopes ortostáticas no banheiro. O cérebro não recebe sangue suficiente por um instante, você sente aquela tontura repentina, aquele escurecimento da visão, aquela sensação de que o chão está cedendo. E cai. O chão de cerâmica, o lavabo, a borda da banheira, qualquer um desses é uma ameaça séria. Uma fratura de quadril aos 70 anos não é só uma fratura. Pode ser o início de um processo do qual muitas pessoas não se recuperam completamente. A proteção começa antes do banho. Ligue um aquecedor no banheiro por 10 a 15 minutos antes de se despir, e o ideal é que o ar esteja entre 22 e 24 graus. Seque o corpo ainda dentro da cabine, onde ainda há vapor, antes de sair. Isso reduz a evaporação e o choque térmico. E nunca abra janelas ou portas durante o banho, uma corrente de ar frio nas costas molhadas é um gatilho imediato de arritmia. Hábito 5. Trancar a porta do banheiro. Esse hábito é diferente de todos os outros. Ele não vai causar um AVC ou um infarto por si só, mas é o que transforma qualquer um dos 4 anteriores numa situação sem retorno. Você tranca a porta do banheiro? A maioria das pessoas responde que sim, automaticamente, por instinto. Privacidade é sagrada, ninguém questiona isso. Mas existe um momento na vida em que esse hábito precisa ser revisado, e não porque você perdeu a privacidade, mas porque a matemática médica muda completamente depois dos 60 anos. Na medicina de emergência existe um conceito chamado janela terapêutica. No caso de um AVC, essa janela é de cerca de 4 horas para o tratamento com medicamentos que dissolvem o coágulo. No caso de um infarto, cada minuto sem atendimento equivale a uma perda permanente de tecido cardíaco. Os neurologistas costumam dizer que a cada minuto de AVC sem tratamento morrem aproximadamente 2 milhões de neurônios. Não é metáfora, é contagem real. Agora pensa no que acontece quando você sofre um desses eventos dentro de um banheiro com a porta trancada. As pessoas do lado de fora ouvem um chuveiro ou um silêncio suspeito. Batem, chamam, tentam girar a maçaneta. Nada. Precisam buscar uma ferramenta, ligar para o SAMU, esperar a equipe chegar, arrombar a porta. Cada etapa consome minutos, e você está lá dentro com o relógio da janela terapêutica contando. Casos assim chegam ao pronto-socorro todo mês. O paramédico chega ao endereço em 8 minutos, mas leva mais 12 para conseguir entrar no banheiro.
Esses 12 minutos fazem diferença permanente no resultado clínico. A mudança não é abrir mão da privacidade, é substituir um hábito por outro. Se você mora acompanhado, estabeleça uma regra simples: porta fechada significa ocupado, sem necessidade de tranca. Um aviso verbal antes de entrar resolve o mesmo problema, sem o risco. Se você mora sozinho, o protocolo é diferente, mas igualmente importante. Leve o celular para o banheiro em todos os banhos, e não precisa estar na mão, pode estar numa superfície seca, longe da água. O que importa é que, em caso de emergência, você consiga pedir socorro. Outra opção excelente são os botões de teleassistência impermeáveis, disponíveis em farmácias e lojas de equipamentos de saúde. Um botão fixado na parede do box que, ao ser pressionado, aciona automaticamente familiares ou o serviço de emergência. E se você for reformar o banheiro em algum momento, considere instalar uma porta que abre para fora ou uma porta de correr. Se você cair atrás de uma porta que abre para dentro, seu próprio corpo vai bloquear a entrada, e mesmo sem tranca. Esse detalhe de arquitetura salva vidas. Resumo: os 5 hábitos e as 5 soluções. Primeiro hábito: temperatura inadequada da água. Água muito quente ou muito fria causa choque no sistema cardiovascular que as artérias endurecidas não conseguem compensar. Solução: e água morna entre 36 e 38 graus, testada no pulso antes de entrar. Segundo hábito: emolhar a cabeça primeiro. A cabeça e o peito concentram os receptores que desencadeiam a resposta cardiovascular mais intensa. Molhá-los de surpresa pode provocar um pico explosivo de pressão intracraniana. Solução: emolhar o corpo sempre dos pés para a cabeça, progredindo lentamente. Terceiro hábito: tomar banho logo depois de comer. A digestão já coloca o coração em esforço elevado. Somar a isso o estresse térmico de um banho cria um conflito circulatório que pode resultar em desmaio ou isquemia. Solução: esperar no mínimo 45 minutos após refeição leve 2 horas após refeição completa. Quarto hábito: sair do chuveiro para um ambiente frio sem preparação. A transição brusca do calor para o frio provoca oscilação violenta de pressão, especialmente agressiva para o sistema cardiovascular envelhecido. Solução: aquecer o banheiro antes do banho, secar o corpo ainda na cabine e evitar correntes de ar. Quinto hábito: trancar a porta do banheiro. A tranca, em caso de emergência, rouba os minutos que fazem a diferença entre um desfecho reversível e um dano permanente. Solução: porta fechada sem tranca, celular sempre acessível e, se possível, um botão de teleassistência instalado no banheiro. 5 hábitos. 5 soluções simples. Nenhuma delas custa dinheiro. Nenhuma exige consulta médica, exame, receita ou tratamento. Exigem apenas que você leve a sério o que o seu corpo precisa depois dos 60 anos, e que você repasse essa informação para quem você ama. Tem alguém na sua vida, um irmão, uma mãe, um vizinho, aquele amigo teimoso que nunca vai ao médico e que ainda comete esses erros sem saber o risco que está correndo. Compartilhar esse vídeo com essa pessoa pode mudar completamente o desfecho de um momento que, sem essa informação, poderia terminar de uma forma que ninguém gostaria de imaginar. Se esse tipo de conteúdo faz diferença na sua vida e na vida de quem você cuida, se inscreve no canal agora e ativa o sino de notificações. Toda semana tem um novo vídeo com informações que chegam até você antes que um susto precise chegar. Eu sou o Dr. Daniel Borges. Cuide de você com o mesmo cuidado que o seu corpo tem cuidado de você todos esses anos. Até o próximo vídeo.